A paz do Senhor Jesus, voltamos com o nosso estudo do discipulado, e talvez se você esteja assistindo e você não congrega aqui com a gente no Maracanã e você já tem acompanhado as outras aulas que no final nós pedimos um exercício, é porque esse exercício, esse discipulado ele está inserido numa apostila. E você pode entrar em contato com a gente, nós estaremos fornecendo ela gratuitamente. Se você almeja ter esse material com você em sua mão, nós enviamos pelo seu e-mail ou pelo seu contato de WhatsApp, chegará em PDF para você. Então, se você não é dessa igreja e você deve estar estreando as perguntas no final, que faz parte de um projeto de ensino à distância, e também há outros vídeos no canal sobre o ensino da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a teontologia. E antes de nós começar, convido a todos a estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, quero entrar em Tua presença, te pedir a Tua graça, o Teu auxílio, te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar neste ensino, nesta noite, abençoar, ó Pai, a cada um que irá chegar, que essas pessoas, meu Pai, a cada dia possam crescer na graça e no conhecimento e ser extremamente usadas em Tuas mãos. Tudo isso eu te peço para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre teontologia. Teontologia. Logia, nós já vimos nas aulas passadas que é estudo, tratado e palavra. E teontologia, ou nós podemos falar teologia específica, ou seja, a doutrina de Deus, vem de teos, ou seja, Deus, a doutrina de Deus. Teontologia significa a doutrina de Deus. E o objetivo desse estudo é esclarecer sobre Deus. Tirar algumas dúvidas equivocadas que muitas vezes as pessoas elas fazem, né? E como que nós vamos conhecer a Deus? Nós não temos como conhecer a Deus em sua plenitude, porque nós temos uma mente limitada, mas nós discorreremos nesse estudo sobre aquilo que a Bíblia Sagrada ela nos ensina sobre quem é Deus, sobre a sua obra, sobre os seus atributos. E também nós vamos esclarecer algumas coisas, porque talvez você já se perguntou, ou talvez você já foi questionado sobre isso. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Né? Deus se arrepende? Como é que é essa história? Está escrito lá na palavra de Deus. Então esse estudo nos ajudará a compreender um pouco mais sobre Deus naquilo que a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Então, se talvez perguntasse para você quem é Deus, né? Que resposta talvez você daria? Nós poderíamos pensar logo num texto que está escrito na Epístola de João, que Deus é amor. Uma resposta simples, básica e bíblica daquilo de quem é Deus. Deus é amor. E Ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho, que morreu por nós, ainda nós sermos pecadores, assim como está lá em Romanos. Então, nós vamos começar falando quem é Deus, né? Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas ninguém viu a Deus, porque Deus, Ele é invisível. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, eu estarei lendo, mostra que Deus, Ele é invisível. Ninguém jamais viu a Deus, pois Deus, Ele é invisível. Está escrito: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ou seja, mostrando que Deus, ninguém jamais viu a Deus. Em João capítulo 1, versículo 18, vai também corroborar com o nosso pensamento. João capítulo 1, versículo 18 está escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse sim eu fiz conhecer. Não é verdade? Então, ou seja, então Deus jamais foi visto. Quem foi visto foi Jesus, que era Deus em sua essência e em sua plenitude. Porque Deus, Ele habita na luz inacessível. Ainda em Timóteo, capítulo 6,
versículo 16, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, vai mostrar que é onde Deus habita, na luz inacessível. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, a qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Ou seja, então Deus é invisível, Deus ele jamais foi visto e ele habita na luz inacessível. Certa vez, Moisés, ele desejou ver a face de Deus. E vamos ver a resposta de Deus para Moisés quando ele desejou, lá em Êxodo, capítulo 33, o versículo 18 ao 23, está escrito: Então disse, rogo-te que me mostre a tua glória, Moisés falando. Porém ele disse, eu farei ele, que é Deus, passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis o lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então perceba que o desejo de Moisés era ver Deus. E como nós já vimos esses outros textos, ninguém jamais viu a Deus. E Deus falou para Moisés, se você ver a minha face, você certamente morrerá. É interessante esse texto aqui, meus irmãos, que Deus fala, se eu se coloco se posicionado na fenda de uma rocha, eu te cobrirei com as minhas mãos, e você me verá passar por descosta. Ou seja, Moisés viu apenas vislumbres. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo também vai falar que hoje nós conhecemos, nosso conhecimento é limitado, nós conhecemos apenas um pouco sobre Deus naquilo que a Bíblia nos revela. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 9 ao 10. Ou seja, então Moisés viu apenas vislumbres de Deus. Ele não viu a face de Deus. Mas em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 9 ao 10 está escrito: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí vamos para o versículo 12. Está escrito: porque agora vemos em espelho e enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Perceba que Paulo está falando que o conhecimento que nós temos de Deus hoje é apenas um conhecimento parcial. A palavra, quando Paulo está falando aí, porque em parte conhecemos, no versículo 9 do capítulo 13, a palavra que nós encontramos aí no texto grego, a palavra é epignosco. Epignosco vem da palavra gnosco, que significa conhecimento. E quando Paulo está usando essa palavra epignosco no texto grego, ele está falando de um conhecimento. Essa palavra é usada no contexto judaico de um conhecimento mais íntimo, né? Então, o que Paulo está querendo dizer, ou seja, que hoje nós temos um conhecimento parcial. Só quando se manifestar o que é perfeito, que então nós teremos esse conhecimento mais íntimo, um conhecimento pessoal de Deus. Por quê? Porque Paulo está falando que hoje nós vemos como um espelho, né? E quando nós olhamos para o tempo de Paulo, o espelho que eles tinham não era o espelho como nós temos hoje. O espelho que eles tinham era um metal de bronze que eles poliam, ou seja, eles poliam isso e eles conseguiam ver. Então, só que quando eles olhavam para esse espelho, eles não tinham um conhecimento total, eles não tinham um conhecimento amplo, eles não tinham. Um exemplo, você pode pegar, talvez não muito relacionado a isso, um carro polido. Talvez você olhe para o seu carro polido e você tem que ver o seu reflexo. Você não vai conseguir ver ele perfeitamente como num espelho. Então o que Paulo está falando, ou seja, o nosso conhecimento hoje é como pelo espelho, ou seja, é uma visão turva, ou seja, ainda é apenas vislumbres, mas só quando ele se manifestar, então veremos face a face. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus ele habita na luz inacessível, que ninguém jamais viu a Deus,
e o nosso conhecimento dele é limitado. Então nós vamos estudar aquilo que a Bíblia ela nos dá para poder estudar. Só naquele grande dia que nós veremos Deus face a face. Então quem é Deus? Deus ele é o Criador dos céus e da terra. Lá em João capítulo 1, versículo 3, vai falar sobre a criação. É um texto que está falando sobre a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, então Deus ele é o Criador de todas as coisas. E talvez você se pergunte, ou como eu já disse no começo, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus ele é um ser autoexistente. Ele existe por si só. Ele só depende dele mesmo para existir. Nós, que somos criatura dele, o planeta e toda a criação dependeu de um ato criativo de Deus. E esse ato criativo de Deus foi um ato voluntário. Ou seja, Deus decidiu criar. Então a Bíblia, ela não se preocupa em provar que Deus existe. E também não é responsabilidade nossa provar para um ateu que Deus existe. Muito pelo contrário, eu até costumo brincar, quem tem que provar que Deus não existe é eles. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que em momento nenhum a Bíblia está querendo provar que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia é interessante que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está mostrando que somente Deus existia antes do princípio. Então Deus, ele é um ser atemporal, ou seja, ele existe antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo. Porque ele que criou o tempo, ele que criou o espaço e ele criou a matéria. Ou seja, Deus ele é o criador de todas as coisas. E antes de tudo isso, só existia ele no princípio. Só existia Deus antes do princípio, ou seja, antes do tempo, só existia Deus. E antes de nós começarmos a estudar sobre os atributos de Deus, sobre as figuras de linguagem que nós vamos ver algumas posições divergentes sobre Deus, algumas posições que tentam, algumas que negam a Deus, como eu já falei, o ateísmo, e algumas que têm algumas visões totalmente distorcidas do que a Bíblia ensina. Primeiro vamos ver uma posição divergente sobre Deus. A primeira posição divergente sobre Deus são os ateus. Os ateus eles vão falar que Deus não existe. Todo mundo sabe o que os ateus são. Mas é interessante, se nós pesquisarmos na história, nunca existiu uma sociedade ateia. Sempre em toda a história do mundo teve uma sociedade que teve a crença. Talvez não necessariamente ao Deus único e verdadeiro, mas eles acreditavam em um outro Deus. Ou seja, então nunca houve, não há registro na história que houve uma sociedade ateia. Embora os ateus, eles já são bastante antigos, esse pensamento dos ateus. Se nós lermos lá Salmos 14, o verso 1, Salmos de número 14, o verso 1, nós vamos ver que os ateus eles já existiam lá nos tempos bíblicos. Está escrito: disse Onésio no seu coração, não há Deus. E na versão NVI está escrito: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então perceba que os ateus, ele não existe. Então, como eu já falei, não cabe a nós provar a existência de Deus, porque a Bíblia não se preocupa. A Bíblia mostra que antes de todas as coisas, como nós vimos, antes do tempo, antes do espaço, da matéria, quem só existia era Deus. Eu costumo usar um exemplo que é bastante interessante, talvez já deve ter escutado. Suponhamos que um caminhão ele está andando numa rodovia e ele está carregado de ovo, ele está carregado de farinha, de açúcar, de morango e de leite. E esse caminhão acaba tombando. E quando esse caminhão ele tomba, chega a perícia depois para poder ver como que ocorreu esse acidente. E quando a perícia abre o caminhão para ver o que tinha lá dentro da carroceria, eles vão achar um bolo feito já, né? Então não há lógica sobre isso, né? Não há lógica toda ia estar uma bagunça quando a perícia abrisse, não ia estar um bolo, né? Então nós vimos que Deus ele criou tudo, então não cabe a nós provar que Deus existe, porque cabe a eles provar que Deus não existe. E muitos do que tentaram provar que Deus não existe, muitos acabaram se convertendo. O design inteligente ele vai ensinar algo muito interessante. O design inteligente vai ensinar que esse papel ele não pôde ter aparecido aqui por obra do acaso. Para esse papel poder existir,
precisou ter alguém com sabedoria, com conhecimento suficiente para poder desenvolver esse papel. O design inteligente vai propor que essa lousa, para aparecer aqui, não foi um plástico juntando no outro, precisou alguém inteligente para poder desenvolver isso. E quando nós olhamos para a criação, nós vamos ver que para a criação ela estar de uma forma tão perfeita e organizada, precisou ter alguém, algo superior, ou seja, algo muito superior, com conhecimento superior para criar todas as coisas. Esse alguém, logo, é Deus. Então, os ateus, eles vão falar que Deus não existe. Agora vamos ver outra posição. A posição que nós vamos ver agora se chama deísmo. Alguns vão falar que o deísmo, ele tem origem lá em Aristóteles, né? Porque muitos filósofos, eles entendiam que Deus ele tinha criado o mundo e tinha deixado o mundo como se fosse uma espécie de engrenagem, uma espécie de mecânica. Então, alguns vão falar que Aristóteles ele pensava sobre isso, ou seja, vamos pensar agora numas engrenagens, elas se movendo por aquilo só, ou seja, algo programado. Então o deísmo, ele vai ensinar isso, que Deus criou o mundo, mas já deixou o mundo funcionando por aí e não se importa muito. E a Bíblia, ela não ensina isso, né? Então essa é uma posição divergente sobre Deus. Nós vemos que Deus ele está presente em sua criação, Deus ele está sempre agindo na sua criação e Deus não deixou a sua criação de uma forma mecânica desenvolvendo. Então o teísmo também é contrário à Bíblia Sagrada. Vamos ver agora a proposta do teísmo aberto. É outra posição que também nós devemos descartar, o teísmo aberto. Porque o que o teísmo aberto ele explica? O teísmo aberto eles vão tentar explicar lá quando houve o Holocausto com Hitler. Alguns vão lembrar da chacina que aconteceu com aquelas crianças lá em Realengo, no Rio de Janeiro. O teísmo aberto, ele se torna heresia porque ele vai falar que Deus foi pego de surpresa. Ou seja, então eles vão tirar a onisciência de Deus. Porque o teísmo aberto vai falar que quando aconteceu o massacre lá, Hitler fez aquele holocausto, Deus não sabia. Quando Deus olhou, já tinha acontecido. Eles vão tentar explicar essas tragédias dessa seguinte forma, né? Então nós vemos que isso é contrário, porque nós sabemos que Deus conhece de todas as coisas. E Deus ele fez seres humanos livres, né? Nós temos o livre-arbítrio para agir. E nós entendemos isso como a vontade permissiva de Deus. O que seria a vontade permissiva de Deus? Não é aquilo que Deus quer, mas Deus ele permite todas as coisas. Ou seja, então Deus ele criou um ser humano, mas um ser humano livre, que ele possa tomar as suas atitudes e também ser responsável por ela. Então o teísmo aberto vai falar que Deus ele foi pego de surpresa, mas não, Deus ele sabia. Deus ele sabia, mas como ele criou as criaturas livres, as criaturas, ou seja, os seres humanos, eles são responsáveis pelos seus atos, ou seja, a vontade permissiva, aquilo que Deus não queria, mas ele permite que acontece. O panteísmo é outra posição divergente. A palavra panteísmo era formada de duas palavras, dos vocábulos gregos. Pan significa tudo, e teísmo vem de teos, ou seja, Deus. Ou seja, eles vão crer que tudo é Deus. E duas religiões, eles aderem esse panteísmo, que é o budismo e o hinduísmo. Não é verdade? Se nós olharmos o hinduísmo, eles vão falar que tudo é Deus, né? Lá, se nós formos lá para a Índia, nós vamos ver que é algo muito forte esse pensamento lá, ou seja, tudo é Deus. Então o panteísmo é que tudo é Deus, a árvore é Deus, a água é Deus, os animais é Deus, e nós vemos que isso não é verdade. Nós vemos que tudo isso é criação de Deus, né? Isso não é Deus, mas isso é criação de Deus. Mas nós não devemos confundir panteísmo com politeísmo. Politeísmo significa muitos deuses. E vamos para mais uma posição divergente sobre Deus, o agnosticismo. Agnosticismo, essa palavra ela tem o sentido de negação. A palavra A tem o sentido de negação. Lembra? Gnosticismo vem de gnose. Gnose vem conhecimento. Então, agnosticismo dá uma ideia de ateu, ou seja, não crê em Deus. O agnosticismo, eles vão falar que... Não é que eles vão falar que Deus não existe. O agnosticismo, eles vão falar que Deus pode até existir, mas não tem razões lógicas para poder provar a Deus, né? Ou seja, então para os agnósticos
Se Deus existe ou se Deus não existe, tanto faz para ele. Eles vão falar, Deus pode até existir, mas nós não temos uma prova lógica, uma prova física, ou seja, que nós podemos olhar, nós podemos compreender, nós podemos conhecer e provar 100% que Deus existe. Então os agnósticos vão falar isso, Deus existe ou não, nós não conseguimos. Então eles estão em cima do muro. Amém? Então nós vimos os ateus que não creem em Deus, nós vimos o deísmo, que fala que é o universo mecânico, ou seja, uma forma de mecânica. Nós vimos o teísmo aberto, que eles tiram a onisciência de Deus. Nós vimos o panteísmo, que são muitos deuses, o politeísmo, que o panteísmo tudo é Deus, e o politeísmo muitos deuses, e o agnosticismo, que não dá para conhecer Deus de uma forma, numa realidade material. Eles vão propor disso. Mas qual que é a natureza de Deus? Nós vimos toda essa exposição e nós vimos no começo que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas agora nós vamos ver a natureza de Deus. Deus, ele é Espírito. João, capítulo 4, o verso 24. João, capítulo 4, o verso 24, está escrito: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então a natureza de Deus é espírito. Na verdade, é por isso que nós partimos do começo que ninguém jamais viu a Deus, porque Deus, ele é espírito. Na verdade, a natureza de Deus, ela é espiritual. Então agora que nós vimos que Deus é espírito e vimos já as posições divergentes e que antes de tudo somente Deus existia, então ninguém criou Deus, porque Deus é um ser autoexistente, autossuficiente, ou seja, só depende dele para existir. Agora nós vamos compreender algumas figuras de linguagem que a Bíblia nos traz. E uma das figuras de linguagem é o antropopatismo. Eu vou apagar aqui, vou estar escrevendo isso aqui, o antropopatismo. 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 Antropos, homem. E patismo vem de pato. Pato significa sentir, sentimento. Vem de pato, significa o quê? Pato significa sentir, sentir mesmo. Então o que significa antropopatismo? Antropopatismo significa atribuir Deus a um sentimento humano. Ou seja, então isso é uma figura de linguagem. Por que isso é importante? Gênesis capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7. Está escrito, Gênesis capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. E está escrito assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Vamos lá abrir em primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 11, e depois estarei explicando o que significa isso. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Quem está falando isso é Deus. Então, o antropopatismo, nós já vimos que o antropopatismo é atribuir Deus ao sentimento humano. Ou seja, então Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Isso é uma figura de linguagem. E aqui temos duas explicações. Uma que eu quero dar, a palavra que nós achamos aí no hebraico é Naham. Naham significa entristecer, sentir um sentimento, ficar muito entristecido, ficar chateado, podemos traduzir essa palavra assim. Então lá em Gênesis, quando está escrito assim, e arrependeu-se Deus de ter feito o homem, a tradução ela poderia assim, entristeceu-se Deus. Por que Deus se entristeceu? Porque o homem estava se corrompendo a cada dia. Então essa é uma das explicações. No texto hebraico a palavra é Naham, ou seja, se entristeceu. E a outra é atribuir Deus a um sentimento humano. Ou seja, esse sentimento é um sentimento nosso. E como isso é uma figura de linguagem, e a Bíblia ela é escrita de uma forma para nós podermos entender e compreender, então nós vamos encontrar isso. Deus é amor, né? É um sentimento que nós temos, né? Paz. Então tudo é um sentimento que os seres humanos têm, e nessa figura de linguagem nós conseguimos compreender, ou seja, arrependeu, entristeceu. Amém? Então o antropopatismo
é atribuir Deus a um sentimento humano. É apenas uma figura de linguagem. Então Deus não se arrependeu, porque Deus já sabia que o homem ia se corromper. Deus apenas se entristeceu. Agora vamos para o antropomorfismo. Morfismo. Antropos, homem, e morfismo vem de morph, que dá a ideia de forma. Ou seja, é atribuir Deus à forma humana. Nós não lemos que Deus é espírito? E eu pergunto, o espírito tem mão? O espírito tem pé? Provavelmente não. Mas nós encontramos na Bíblia o ouvido de Deus. Nós encontramos na Bíblia as mãos de Deus, ou seja, é atribuir Deus à forma humana. Lembra que isso é uma figura de linguagem, que a Bíblia é escrita de uma forma para nós poder entender? Então a Bíblia usa toda essa linguagem, tudo aquilo que nós conhecemos para nós entender sobre a mensagem do Evangelho. Eu quero estar lendo alguns textos aqui. Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Está escrito assim, Isaías 14, 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, vará voltar atrás? Ou seja, a mão de Deus está estendida, mostrando que Deus estava com o povo, mostrando que Deus estava abençoando o povo. Ou seja, então Deus tem mão? Provavelmente não, mas isso é uma figura de linguagem, ou seja, está atribuindo a Deus uma forma que nós conseguimos compreender. Um exemplo, se nós estamos num culto, nós podemos pensar naquela, que os pentecostais, nós como somos pentecostais, fala a mão de Deus está sobre aquele lugar, ou seja, a bênção de Deus está sobre aquele lugar, né? Ou seja, então isso é uma figura de linguagem para nós poder entender o que está acontecendo, ou seja, que Deus está abençoando. Eu vou ler mais aqui algum texto, que é em Números, capítulo 12, verso 8. Vocês terão outros textos na sua apostila, mas eu estarei lendo esse aqui. Números 12, verso 8, está escrito: boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Ou seja, perceba que aquele episódio que Miriam, ela se rebela e ela vai falar, por que só Moisés que vai falar com Deus? E Deus fala, boca a boca eu falo com o meu servo. Ou seja, está mostrando a figura de linguagem. Deus é Espírito, lembra? Então, para podermos entender, Deus está falando boca a boca. Nós vamos ver ainda em Êxodo que os dedos de Deus escreveu as tábuas, né, da lei. Ou seja, isso é outra figura de linguagem. Nós sabemos que isso é apenas figurado, amém? Então nós já vimos antropopatismo, que é atribuído ao sentimento humano, e Deus não se arrepende, ele dá o sentido de se entristecer, todos nós se entristecemos, e antropomorfismo, ou seja, que é atribuir Deus à forma humana. E alguns chegam a falar de zoomorfismo, né? Alguns chegam a falar de zoomorfismo. 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 Zoomorfismo, zoo dá o sentido de animal e morfismo forma. Ou seja, alguns vão falar que é atribuir não só dentro do cristianismo, né? Isso é pouco usado, isso é pouco comentado, mas algumas religiões atribuem seus deuses à forma de animais, né? Nós já vimos isso em vários, né? A ideia de Minotauro, nós temos lá na Índia aquele elefante lá que eles têm como se fosse um deus e metade de mulher e tudo mais. Mas quando nós lemos o Salmo 91 aqui, nós vamos ver algo interessante para poder pensar sobre isso. O Salmo 91, vamos ler aqui o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irei do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aqui o verso 4. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, né? Perceba, Deus tem asa, Deus tem pena? Não. Mas está trazendo uma
algo ilustrativo, né? Uma figura de linguagem mostrando o que? Segurança. Jesus ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar você que nem a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, não é verdade? E quando nós pensamos sobre isso, quando uma galinha está com seus pintinhos debaixo das asas, mostra a proteção. Então, Salmos 91, verso 4 está falando: Ele te cobrirá com as suas penas. Deus não tem pena, e debaixo de suas asas, Deus também não tem asas. Está mostrando que nós estaremos seguros. Depois ele reforça a ideia que ele quer dar com isso. Então isso se chama zoomorfismo. E para nós finalizarmos a parte 1 desse nosso estudo, que será dividido em duas partes, vamos falar sobre transcendência e também vamos falar sobre a imanência de Deus. Transcendência e imanência de Deus. O que é transcendência? Ou seja, Deus transcende todas as coisas, Deus transcende toda a criação, ou seja, Deus ele transcende o tempo, porque Deus é um ser atemporal, ele é eterno, né? Deus ele está acima de toda a sua criação, ou seja, ele é superior a tempo, Deus é superior a espaço, Deus é superior à matéria, né? Ele é um ser inigualável. Eu estarei lendo aqui Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. É aquele texto bastante conhecido de todos, que Isaías entrou lá no templo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, Deus é superior a toda a sua criação. Então a transcendência de Deus mostra que ele está acima de todas as coisas. E aonde que Isaías viu ele? Assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero trabalhar essas duas palavras, alto e sublime trono, né? São dois adjetivos que está qualificando ali o substantivo. O substantivo nós vemos trono, e alto e sublime está mostrando a posição que Deus está. E quando nós vamos para o dicionário Oxford, ele vai dar muitas definições sobre a altura, né? E quando nós olhamos a altura, nós vamos ver de altura superior à média, consideravelmente acima do solo, o que está sob ou grande superfície da terra, ou seja, que está mais alto do que todas as coisas. E a sublime, no dicionário também vai falar que apresenta inacessível perfeição, material e moral, ou intelectual. Ou seja, Deus ele é alto, ele é sublime, ou seja, ele está acima de todas as coisas, ele é a perfeição, ele é acima de toda a criação, ele está acima de tudo, ou seja, ele é um Deus que supera todas as coisas, o que existe por si só. Então é o que o texto aqui está falando. Então a transcendência de Deus mostra que ele está em uma posição muito elevada, que é onde que Isaías vê ele, alto e sublime trono. E a imanência, o que seria a imanência? Ou seja, ao mesmo tempo que Deus ele é transcendente, e se ele fosse só transcendente, nós estaríamos perdidos. Mas ele também é imanente, ele se relaciona com a sua criação. Na verdade, ele não é um Deus que está distante, lembra do teísmo aberto e do deísmo? Não é um Deus que só está distante olhando para nós. Não, ele é um Deus que se relaciona. Ele se relaciona com você quando você vai ler a palavra, ele se relaciona com você quando você está no culto, quando você está orando. Ou seja, Deus é um Deus que se relaciona. Ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ele está acima de tudo, ele é imanente. Ou seja, a imanência de Deus faz dele um ser pessoal, um ser que se relaciona. Nós encontramos isso lá em Gênesis, capítulo 3. Ou seja, Deus descia na viração do dia para o quê? Para conversar com Adão e com Eva. Ou seja, isso mostra a imanência de Deus. A imanência de Deus mostra que ele se relaciona. Então Deus descia para se relacionar com a sua criação. Ainda em Gênesis capítulo 16, o verso 7 e o verso 8, está escrito assim. Gênesis 16, verso 7 e verso 8, está escrito: E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. É aquele episódio que Agar ela fica grávida e agora Sarai expulsa Agar, né? E Agar ela vai para o deserto. Perceba, esse anjo do Senhor se trata de uma teofania.
E o que está querendo mostrar aqui? Está querendo mostrar a imanência de Deus. Está querendo mostrar que Deus se relaciona, né? Ou seja, um Deus que se comunica, um Deus que não é só superior à sua criação, mas Ele se importa com a sua criação. Ele vem até mim e Ele vem até você porque Ele quer se relacionar. Perceba que Ele começa a falar o quê? E o anjo do Senhor achou junto à fonte de Agar, achou Agar junto à fonte no deserto. Ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde você vai? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Perceba que Deus ali veio se comunicar. E Ele pergunta para onde que você vai. Ou seja, está estabelecendo o quê? Um relacionamento. E disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Ou seja, então agora o anjo pede para ela retroceder, pede para ela voltar. Então agora o anjo pede para ela voltar. Então a imanência de Deus permite que Ele se relaciona, que Ele se faz presente comigo e com você, porque a imanência de Deus mostra que Ele é um ser pessoal. E a teofania, a palavra teos, ela vem de Deus, e fania de fanem, manifestação. Então a teofania é uma manifestação de Deus. Nós veremos isso em algumas aulas mais para frente. Ou seja, então ele estava mostrando que era o próprio Deus que veio para se relacionar com a sua criatura. Amém? Então a transcendência, Deus é superior, está acima de toda a sua criação, e a imanência faz com que Ele se relacione, né? Ou seja, então Deus está sempre agindo no universo. Então nós vamos terminar essa primeira parte aqui. Você estude, analise cada texto, e qualquer dúvida pode nos procurar. E se você não congrega com a gente, estará o endereço aí, você pode entrar em contato que nós estaremos disponibilizando a apostila. E que Deus abençoe.